Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá, alguém tem alguma ideia? Ninguém? Gente, olha só. Vou fazer aqui. Tá. Cantar a pátria é o centro das preocupações. Mais alguém? Olha só, gente. Sem dúvida, né? Cantar a pátria é uma preocupação da lírica camoniana. Mas vamos ler com mais atenção. Encontram-se sonetos, odes, sátiras e autos. Auto tem a ideia, Laís botou a B. Vamos avaliar aqui. Os autos são peças teatrais. E a gente sabe que Camões nunca escreveu peças, né? Aí é uma pegadinha. Né? Sonetos e odes são questões, né, da poesia, sátira, e o Camões, mesmo tentando satirizar, não conseguiu, né? A gente não tem. A As ficaria em aberto. Mas vamos ver qual é o mais fundamental aqui. Laís, ode é um canto de elogio, né? Quando você está elogiando, invariavelmente, porque tem uma estrutura a ode, na verdade. Mas a ode é um canto grego. E que aí tem vários poetas que hoje fazem odes, e, enfim, Camões fez odes, né? Certamente os Lusíadas é uma ode a Portugal. Então a gente pode falar que é uma ode. Tem o soneto, a estrutura do soneto, da lírica, que a gente já viu. Sátira e alto fica meio esquisito. A Laís botou B. Encontra-se uma fonte de inspiração de muitos poetas. Sim, certamente. Até hoje Camões é revisitado por muitos poetas. Né? Não à toa a gente vê, né, Camões sendo retomado o tempo inteiro, na lírica de vários outros poetas. Fernando Pessoa, que a gente vai ver daqui a algum tempo, né, no modernismo, vai retomar Camões. E autores brasileiros também. C, vamos lá. A C é complicada. O verso usado para a composição dos sonetos é a redondilha maior. Por que não seria essa, gente? Não me decepcione. Porque não pode ser redondilha. A gente tem que lembrar da aula lá de trovadorismo também. Alguém? Gente, lá na aula de trovadorismo eu falei que a redondilha era um metro usado na música. Lembra? Redondilha maior e menor. A gente não pode falar que a composição de sonetos é na redondilha maior, porque a composição de sonetos é feita no decassílabo. Lembra do Sá de Miranda, que foi para a Itália e trouxe o decassílabo para Portugal, implementou esse método novo? Quando ele implementa esse método novo, ele desfaz a ideia da música. Então a poesia e a música né, se divorciam, enfim. Né? D. A mulher é vista em seus aspectos físicos despojada de espiritualidade. Não tem despojamento de espiritualidade nenhum na mulher, na verdade. A mulher, inclusive, é idealizada, espiritualizada, inalcançável. E aí a gente fica entre a E e a B. Certamente a B, porque, vamos lá, cantar a pátria é o centro das preocupações? É. Só que tem uma evidência muito maior na lírica, que é a influência de Camões na poesia, dali para frente. Né? Essa questão, teoricamente, é um pouco confusa pela B e pela E. Mas vocês têm que pegar o que mais define a lírica de Camões. O que mais define é a influência de Camões nas outras gerações. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não. Ninguém? Só a Vitória que fala. Já percebi, Vitória, só a Vitória tá falando. Vamos lá. 2. Identifique a alternativa que não contém ideais clássicos de arte. Lembrando que o classicismo, né, pregava toda aquela contenção de linguagem, aquela linguagem pura, aquela linguagem ordenada. Vamos lá. Façam aí para mim. Liberdade de criação e predomínio de impulsos pessoais. Alguém mais?
Então, gente, é a mesmo, né? Liberdade de criação e predomínio de impulsos, né? Você não tem liberdade de criação no classicismo. O classicismo é o pai do soneto, né? Que é um verso, que é uma forma fixa, vamos dizer assim, né? Você não consegue escrever um soneto fora do decassílabo e fora daquela estrutura de 2 tercetos, 2 quartetos. E aí não tem impulso individual pessoal nenhum, inclusive. Né? A ideia é que mesmo que Camões tenha escrito num impulso subjetivo, quando ele coloca no papel um soneto, aquilo já é uma coisa objetiva, por ser um soneto. Né? Ele teve um rigor formal, né? Ele teve uma preocupação com a forma. Alguém tem alguma dúvida? Alguém colocou outra que não seja A? Beleza, vou passar então, gente. Vamos lá. Eita, essa letra aqui tá menorzinha. Gente, eu vou pular essa 3 e vou ir pro quinhentismo. Olha só, se vocês quiserem o gabarito dessa 3, eu vou mandar um material do quinhentismo, do trovadorismo ao quinhentismo, para vocês, né? Uma revisão com 5 exercícios. E aí eu coloco o gabarito desse exercício nessa leva. Tranquilo? Entenderam o que eu vou fazer? Eu vou mandar exercícios para vocês e eu mando esse exercício incluído. Beleza? Tranquilo. Agora eu já cantei a pedra do quinhentismo e aí é um problema, né? Por quê? Se Camões fantasiava o espaço do Brasil, né, do espaço além-mar, o quinhentismo tem uma preocupação diferente. E aí aqui nesse ponto do curso a gente começa a literatura propriamente brasileira. E a gente tem que pensar algumas coisas, né? Eu fiz esse slide é só uma brincadeira com a ideia de viagem, né? Vou pular porque a gente já está com o tempo corrido. Mas a ideia da nave Perseverance chegar em Marte, né? Essa ideia de uma nave chegando em Marte é mais ou menos a ideia que o português sentiu chegando aqui, né? Ele não tinha muita noção do que encontrar, né? E às vezes fantasiava um pouco, não tanto quanto Camões, né? Vamos lá, gente. Para a gente falar do quinhentismo, a gente tem que falar de uma época específica no tempo, né? Que é o auge do renascimento cultural e científico da Europa. E aí a gente tem que pensar também Portugal nesse cenário. Portugal tinha algum prestígio, mas já estava degringolando, já estava indo por outros lados, né? Lembra da viagem do Sá de Miranda? Vocês lembram? Eu preciso que vocês lembrem isso, que o Sá de Miranda foi para a Itália e trouxe o soneto para Portugal, né? Sá de Miranda traz o soneto e revoluciona a poesia portuguesa. Isso também é um traço do renascentismo. O renascentismo vai falar a ideia básica do renascentismo é o homem no centro, né? Uma das ideias é o antropocentrismo. E esse antropocentrismo vai gerar todo um fomento das grandes navegações, né? Além da ideia do mecenas, que é essa figura de um sujeito com maior poder aquisitivo, vamos dizer assim, que ele contribui, a arte, inclusive, contribuiu muito com a própria expansão marítima, né? A própria ideia, os quadros eram vendidos a rodo nessa época. E aí esse renascimento é o grande patrocinador da expansão marítima e comercial na Europa, né? Na verdade, vamos pensar que Portugal ainda tem um lugar de destaque, né? Ainda com a Batalha de Alcácer Quibir. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Ninguém? Só a Vitória responde, gente? Todo mundo tá morto aqui nessa videochamada? Pelo amor de Deus. Ô, professor, Oi. se eu não me engano, acho que tem bem uma carta do Pero Vaz de Caminha, não tem? Sim, a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai Ah, tá chegar lá, bom. ainda nessa aula. E aí a gente tem a descoberta do Brasil, que a gente pode falar que, inclusive, não é uma descoberta. Tem gente que chama de achamento, porque o Brasil já existia, né? Américo Vespúcio já tinha chegado aqui, e aí, num segundo momento... Isso, um achado, né? Achamento, achado. Na verdade, Marcos, o que eu estou falando é que achamento é descobrimento, achamento.
tem essa ideia. Depois você joga, pesquisa, porque é exatamente esse termo que os historiógrafos usam. Portugal não foi descoberto, foi achado. E aí você tem um achamento do Brasil, um descobrimento do Brasil. Na verdade, o Brasil já estava aqui, né? Já existia esse território. Sem dúvida, estava quebrado. Você pode ter certeza que, na verdade, não é quebrado, né? Na verdade, tinham questões comerciais aí, muito além. Enfim. E aí, os dois autores que a gente tem que olhar nessa aula é Pero Vaz Caminha. Vou tentar ler o máximo dele aqui. Qualquer coisa a gente lê na próxima aula rapidinho. E o José de Anchieta, né? Características, né? Isso que vocês gostam tanto de enfatizar, as características do movimento. É uma literatura informativa, com focos de relatos de viagem, né? Então, é como se eu estivesse com um diário anotando todas as minhas impressões sobre o espaço. E aí eu vou anotando, e, na verdade, essa linguagem é denotativa. Estou pulando alguns parágrafos aqui de texto, mas a ideia é que a linguagem do Pero Vaz Caminha seja denotativa, diferente do Camões, que é uma poesia, né? Então, as cartas queriam ser um documento daquele espaço, e além de ser um documento, também uma grande propaganda do espaço brasileiro para o rei. Eu acho que nessa época era Manuel, não vou lembrar, mas eu acho que era Dom Manuel. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não. Nessas cartas, a gente vai ver um choque cultural entre índio e português. Só que sempre na perspectiva do português, nunca na perspectiva do nativo. Obviamente, eram portugueses escrevendo. Tranquilo? Essa literatura tem um cunho pedagógico também, né, de ensinar e de falar que todos, né, os índios precisavam ser salvos de alguma maneira, porque eles estavam no território inóspito. Sem dúvida, meu Deus, Marcos está descendo o pau no Pero Vaz Caminha. Vamos lá, resumindo, no Vasco da Gama, tô doido. Resumindo, a ideia é fomentar essa cristianização, né? Vamos lá. O que a gente viu nas aulas passadas que justificaria isso? Essa cristianização absurda. Vasco da... você é Vasco, né, Marcos? Tô percebendo. Vamos lá. O que justificaria? É a ideia da reforma e da contra-reforma. Vou resumir, porque a gente vai ver isso até o Barroco agora, né? Nesse primeiro momento, a igreja, né, estava se reformando. Você tem a ideia do protestantismo. E a igreja católica queria responder a Calvino e Lutero, de alguma maneira. O que eles fazem? Começam a fazer? Catequizar os índios, né? Catequizar além da Europa. Porque eles querem expandir a fé cristã, de qualquer maneira, né? É uma nova cruzada, vamos dizer assim. A gente teve uma cruzada há muito tempo atrás, a gente vai ter uma cruzada agora, no século XVI, né? A gente tem alguma... mas a ideia é a mesma, né? Além disso, a gente tem uma literatura embrionária, e nesse ponto eu quero enfatizar sempre. Para a gente ter literatura, a gente não precisa ter, né? A gente precisa ter livro. Mas o foco principal da literatura não é o livro. O foco principal da literatura é o leitor. Se a gente não tem leitores na época do quinhentismo, então, teoricamente, não é uma literatura, né? O quinhentismo é uma documentação do espaço geográfico do Brasil naquela época. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Vitória vai responder. Só a Vitória responde. Vamos lá. Tranquilo? E aí, ó, enfim, a ideia do texto ser em terceira pessoa, enfim, eu faço outros comentários aqui em outros slides, mas é repeteco dos outros. Vamos logo para a carta. Eu vou ler até... Porém, quem quer ler o resto? Vou ler até porém a terra em si é de muito bons ares. Marcos, você quer ler? Está falante. Ninguém quer ler, é isso? Vamos lá, vou ler então. De ponta a ponta é tudo pelo chat, você vai digitar, né? Vamos lá, gente. Vou ler tudo.
Vou ler duas partes da carta e aí depois a gente comenta na outra aula. De ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande. Porque estender olhos, não podíamos ver senão terras com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Vou pular um pouco da carta só para vocês sentirem o resto dela. Né, o finalzinho desse trecho. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Olha a contra-reforma aí que eu falei. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela, né? Português de Portugal dessa época tinha umas sintaxe meio esquisita. Em ela deve lançar. Aqui a gente vê o espaço sendo descrito, a ideia do ouro e da prata, né? Não só do espaço ser descrito, mas das riquezas minerais, enfim, toda essa questão da exploração do português. E, para além disso, a gente vê a ideia da contra-reforma, né? A ideia dos padres jesuítas tentando recuperar essa fé que foi perdida por conta, né, do protestantismo. Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza? É muita coisa, gente, mas daqui para frente vai ficar pior. Né? A tendência é que a literatura fale cada vez mais em termos históricos. Então, vocês têm que entender o contexto histórico para entender a literatura. Vamos lá. Vou dar uma pulada aqui. Vamos lá. Esse trecho é muito, muito legal, porque eu pulei um trecho aqui, mas esse trecho é muito legal porque dá a ideia do conflito português entre portugueses e indígenas, né, e nativos. Vamos lá. Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam tochas. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar. Né? Ele estava acenando para o capitão e acenando para a terra. A ideia é que havia ouro ali. Ele está mostrando para o capitão. Vamos pensar assim, um índio faria isso? Né? A terra é dele. Ele vai apontar para o capitão e apontar para a terra? Assim, tão fácil? Não? Vocês acham que teve esse entreguismo total dos índios? Certamente não. Né? Você tem aqui uma ideia de uma América muito aberta. Diria assim, em termos práticos, quase estuprada por Portugal. Porque ela, né, o nativo aponta para o colar e aponta para a terra. Né? Como se dissesse, vem aqui e me explora. Vou dar uma pulada e a gente continua. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-lhe logo na mão e acenaram para a terra, como quem dizia que os havia ali. Né? Tudo que eles viam, né, em semelhança a Portugal, eles acenavam para a terra. Mostraram-lhe o carneiro, não fizeram caso. Né? O carneiro não é nativo do Brasil. Né? O carneiro foi trazido, então ele não vai apontar para a terra. Não haviam carneiros. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, ou seja, a galinha causa espanto para esses nativos. E aí essa parte, esse trecho, passa essa ideia de um conflito entre os dois, né? E de culturas completamente opostas. Por favor, sempre leiam, né, numa questão ou em qualquer coisa que vocês forem falar sobre a carta ou escrever sobre a carta, né? Por favor, pensem na ideia de que o texto foi escrito por um português. Isso é muito importante, porque aí vocês vão ter a visão crítica, né, de analisar a carta, e não só ler a carta como um mero achamento, como a ideia dos historiógrafos fala, né? Peraí. Ai, meu Deus, não li tudo.
Os índios tinham que expulsar os portugueses como... A ideia, assim, é porque na Espanha a gente teve uma resistência muito maior, né? Na América Espanhola. Se a gente vê o caso da América Espanhola, a resistência é muito maior, Marcos. Né? E por outros motivos. Mas no Brasil isso foi completamente diferente. Alguém tem alguma dúvida? Li esses dois trechos, mas vou colocar os slides lá no Classroom para vocês se situarem na carta. Alguém? Vamos fazer questão, gente? Vamos. Vamos lá. 1. Vitória, lê para mim a 1. Ou alguém que queira ler, porque na verdade ninguém quer ler aqui. Leio. Vamos lá. Calma aí só um minutinho. O quientismo, enquanto manifestação literária, pode ser definido como uma época em que não se pode falar ainda na existência de uma literatura brasileira, pois a cultura portuguesa estabelecia as formas de pensamento e expressão para os escritores na colônia. 2. Se você pode falar na existência de uma literatura brasileira, porque, ao descreverem o Brasil, os textos mostram um forte instinto de nacionalidade, na medida em que todos os escritores eram nativos da terra. 3. A produção escrita se prende à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos Por pelos jesuítas, jesuítas, isso aí. ou seja, uma produção informativa e doutrinária. Vamos lá, gente. Olha só, já estão respondendo, vocês são rápidos, né? Já responderam C. Gente, realmente é C. Mas vamos avaliar a questão. A gente não pode deixar só a questão no gabarito, né? Primeira afirmativa. Não se pode falar na existência de literatura brasileira. O que eu falei aqui, né? Nesse primeiro momento, a gente não tem leitores. A gente só vai ter leitores lá no Barroco. Então, nessa parte aqui, a gente não pode falar da existência de uma literatura brasileira, porque a gente não tinha público leitor. A 2 é o extremo oposto. Então, ela está errada, né? Se pode falar da literatura brasileira? Não, não se pode. Então, a 2 está errada. A 3 está falando do material, do conteúdo, do assunto do quinhentismo. Ele fala da ideia da descrição da terra e do índio, né, do indígena, né? Nesse caso aqui é o indígena. E de textos escritos pelos jesuítas. Alguém tem alguma dúvida nessa? É bem tranquila, é da Faculdade de Santa Maria. Olha, vejam só. Então, as questões de quinhentismo, vocês não precisam ficar tão assustados com elas. Vocês precisam estudar assim, quinhentismo, mas quinhentismo geralmente vai cair assim, né? Uma questão papum, bem rápida. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não. Vamos lá. A gente faz essa e passa para o José de Anchieta. Nas manifestações literárias dos dois primeiros... Peraí, essa aqui é praticamente a mesma coisa que a outra. Vamos lá. Tem uma questão aqui lá mais na frente. Peraí. Vamos lá. A Carta de Pero Vaz Caminha. A. Relata o primeiro contato dos portugueses com populações não europeias. B. Expõe a atitude compreensiva dos portugueses diante das barbáries dos índios. C. Descreve as habitações indígenas, a organização social, tribal e os mecanismos de comando dela. D. Revela a extensão e fertilidade da... Vocês são nervosos, hein, Vitória? Calma, galera. D. Revela a extensão e fertilidade da terra, seus produtos naturais como ouro, prata e especiarias. E. Mostrem o indígena brasileiro alternadamente como selvagem e inocente. Vamos lá. C mesmo, gente? Alguém tem mais alguma? Temos uma dúvida aí. Gente, olha só. Ele quer saber o que a carta fala num primeiro momento.
relata o primeiro contato dos portugueses com populações não europeias. Não pode ser A, porque o primeiro contato dos portugueses com populações não europeias já está escrito lá em Camões, né? Lá nos Lusíadas. Ainda que fantasiosamente, esse relato está dado ali, de alguma maneira. B. Expõe a atitude compreensiva dos portugueses diante da barbárie dos índios, né? Os portugueses foram compreensivos diante da barbárie dos índios. Os portugueses simplesmente ignoram a barbárie dos índios. Não, você tem momentos da carta que vão falar né, dos indígenas sendo, de alguma maneira, violentos. Mas é só o índio que é bárbaro. Essa questão tá esquisita. C, tô chegando lá, gente. Na C, por que não pode ser a C? Qual o trecho da C que ignora? Que não faz sentido? Em momento nenhum a carta vai falar de habitações indígenas. Porque, na verdade, todo o foco da carta não é a civilização dos indígenas, mas, na verdade, o não civilizado deles. Eles apontarem para a galinha, apontarem para, né, apontarem para o ouro, aquela coisa muito mecânica, né, de um aborígene, de um índio muito desesperado por estar em contato com português. D. Revela a extensão da fertilidade da terra. Sim. Seus produtos naturais como ouro, prata e especiarias. Sim, até aí tudo bem. Vamos para E. Mostra o indígena brasileiro alternadamente como selvagem e como inocente. Você tem trechos da carta que falam dele, né, do índio fazendo atrocidades, mas essas atrocidades são muito menores do que a ideia né, da inocência na carta. Na verdade, a carta invariavelmente vai falar de um índio ingênuo, muito mais ingênuo do que selvagem. Então, é a D, né, gente? A mais certa, vamos dizer assim. Essa questão é mais chatinha, porque vocês têm que pegar a carta de Pero Vaz Caminha de maneira geral, fala da extensão da extensão da terra, da fertilidade, dos produtos naturais que tem nessa terra. Né? Ele vai falar de maneira geral nisso, porque era disso que o português queria saber. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Vamos lá. Agora, gente, olha só, eu vou deixar o Anchieta para o final da próxima aula, porque é rapidinho o Anchieta, né? Te deixo o Anchieta para o finalzinho da aula e aí passa para o Barroco. Beleza? Olha só, eu trouxe uma música. Vou escolher um dos textos extras aqui para a gente pensar o quinhentismo atualmente. O quinhentismo visto com outros olhos, com olhos mais contemporâneos. E aí eu trouxe um trecho da carta que fala: na noite seguinte, ventou tanto o sudoeste, com chuvaceiros que fez caçar as naus, especialmente a capitânia. Ou seja, você tem um toró, vamos dizer assim, uma chuva acontecendo, né? E esse toró, essa chuva acabou chegando nas naus, né? Caçar as naus. As naus acabaram sendo atingidas por essa tormenta. E aí a gente tem um poema do Oswald de Andrade, que a gente vai ver lá no modernismo, mas eu trouxe ele à tona, porque é importante a gente falar de como o quinhentismo pode aparecer numa prova daí para frente, né? Vamos lá. Quem quer ler sem ser a Vitória? Eu quero ouvir a voz de alguém que não é a Vitória. Eu leio. Quem tá falando? É porque aqui no... Não, Laís. Lê para mim, Laís. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Vamos lá, gente. O que está em jogo nesse trecho? Né? O Oswald de Andrade percebe essa ideia do vento sudoeste, né? Que é esse vento que traz a chuva. Né? Esses chuvaceiros, essa ideia do vento caçar as naus, chegar nas naus. Né? E traz e atualiza isso. Por quê?
Porque a ideia até pouco tempo atrás, a ideia do índio era uma ideia né, extremamente caricatural, né? A ideia de ser índio. E aí Oswald já estava um pouquinho atrás disso, né? Um pouquinho atrás dessa ideia de um índio que não era um índio romantizado. Então ele fala que quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, ele vestiu o índio, né? Esse português, de alguma maneira, transformou o índio em europeu, né? E essa chuva modificou, né? Essa chuva oprimiu, vamos dizer assim, o indígena. Só que, se fosse o contrário, era, na verdade, o índio que tinha tirado a roupa do português, né? E vamos falar a verdade, né? A longo prazo, isso acabou acontecendo, né? A gente tem, inclusive, artistas, vou dar até exemplos aqui, né, o índio acabou resistindo, até hoje ele tenta resistir. Alguém sabe do que está acontecendo com a tribo dos Yanomami em Roraima? Sim, eu vi umas Né? Você notícias. está tendo, né, uma atrocidade o que está acontecendo ali. E vamos pensar num território tão plural quanto o Brasil e, ao mesmo tempo, tão inóspito para outras. Na verdade, não é outras culturas. Na verdade, essa é a nossa, acaba sendo a nossa cultura, o nosso mito, vamos dizer assim, a nossa origem, né, brasileira. Então, esse poema do Oswald acaba deslocando a lógica, né, a lógica da colonização. Alguém tem alguma dúvida? Não. E vou dizer que esse poema já caiu repetidas vezes, tanto no Enem quanto em provas de universidades, né, que fazem privadas, enfim, cai sempre, né? O erro de português sempre vai estar ali. Negócio de Yanomami. Vou dar uma pulada aqui. Gente, eu vou ler só mais uma coisa. Alguém quer ler? Se ninguém quiser ler, eu leio. Vou ler. Vitória ia ler? Não, deixa eu ler aqui. Vamos lá, gente. É uma música, mas como a gente aqui tá sem suporte para botar a música, eu vou ler e eu quero que vocês, enquanto eu leio, pensem em traços civilizatórios dessa música. Porque ela vai descrever o Brasil de hoje, só que com a mesma ideia, né, da carta. Inclusive, o primeiro verso é um trecho da carta. De ponta a ponta tudo é praia palma, quebranto na vertente das montanhas. As aves evasivas embalsamadas, país de saúve mar, vivi para te desvelar. Mercúrio, chumbo, césio nas aguadas, quilombos intocados na caliça. As alegrias azinhavrando as almas, país de febre e luar, morri para te decantar. Né? Vocês têm algum problema vocabular nesse texto? Todo, né? Porque esse texto é esquisitíssimo. Mas vamos lá. Tem o vocabulário ali embaixo. Eu quero que vocês me deem trechos do texto que falem de um processo civilizatório, né? Como se, né, a gente já não está mais falando mais do Brasil de 1500 aqui, né? É tudo bem diferente. Tanto que ele vai falar de um país de saúva e mar, né? De um país daquela aquela formiguinha, né? Aquela formiguinha é um país de saúva e mar. Mas, ao mesmo tempo, ele fala das aves embalsamadas. Né? São as aves mortas. Vamos lá. Além desse trecho, o que tem de processo civilizatório nessa música? De um país que não tem nada a ver com o Brasil de 1500. Ainda que tenha o trecho da carta. Ninguém? Ô, professor, Hum. me explica de novo. Eu não entendi, não. Olha só. Esse texto está usando um trecho da carta, né? Uma parte da carta. De ponta a ponta tudo é praia palma. É um trecho da carta. Só que esse trecho da carta, né? Se você lê o trecho, não tem nada. Se você lê abaixo do trecho, não tem nada de
Brasil não explorado de 1500. Eu quero que vocês me tragam traços desse país que está sendo explorado, que já não é mais o país de 1500. Entendeu? Vamos lá. Alguém? Isso podia cair no Enem, gente. É a parte que fala sobre os quilombos intocados? Os quilombos intocados na caliça. Caliça é ruína, né? São os quilombos que já foram oprimidos. Perfeito. Mais outro traço, gente. Civilizatório, vamos dizer assim, opressor. País de febre e luar? Febre acaba sendo uma ideia. Hã? Pode continuar falando. Não, fala você. O que você achou? Não, eu ia falar Achou outro país de trecho? febre e luar Gente, e porque essa febre parte de baixo. não é suficiente para a gente falar que é o país de hoje, né? Assim como o país de Salvemar não faz muito sentido. Gente, o trecho mais exemplar de um que não é o Brasil de 1500 que ele está falando, né? Que essa música fala, é Mercúrio, Chumbo e Césio nas Aguadas. Você tem metais sendo diluídos na água. Né? E ele ainda usa a ideia de ponta a ponta tudo é praia pau. Só que ele não está falando mais do Brasil de 1500. Alguém tem alguma dúvida? É porque eu trouxe coisas recentes para a gente pensar o quinhentismo além da carta também. Fala de novo, o que é Mercúrio, chumbo e que mesmo? Mercúrio, chumbo e Césio, né? São os elementos lá da tabela periódica, né? São, se eu não me engano, metais. E esses metais estão nas aguadas, no mar. Ou seja, ele está falando da poluição. Basicamente é isso. Tá. Beleza? Fiquem de olho, porque isso poderia ser uma questão de Enem, né? Uma questão de outro vestibular, né? Retratando um país que já não é mais um país de 1500 e usando a ideia do quinhentismo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não. Fechei a aula certinho hoje. Gente, olha só. 4 sugestões para vocês. Tem um filme que eu vi lá na época da escola, que se chama 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme longo, um pouco chato, talvez vocês não consigam ver tudo, tem que parar e continuar vendo. Ele vai falar do Américo Vespúcio chegando no território. E aí a ideia de um achamento do Brasil. Na verdade, Cabral não descobriu o Brasil, né? Na verdade, foi Américo Vespúcio muito antes que descobriu a América. Beleza? Você tem a biografia do Anchieta também, que é um filme longo também, mas é legal. Assim, não sugeriria vocês começarem a pensar o quinhentismo pela biografia do Anchieta, nem pela Conquista do Paraíso, mas é uma referência. Além disso, a gente tem Caramuru, a Invenção do Brasil, que a gente vai retomar no Barroco, em alguma medida, mas a ideia é mais ou menos parecida. Né? A gente tem agora, aí nesse filme, a Camila Pitanga, o Selton Mello, enfim, é uma comédia. Então, para vocês pensarem um pouco essa ideia do que é ser índio, se esse índio está retratado como deveria, ou muito com traços europeus, né? Então, e para finalizar, a gente tem o MC Kunomi, que é um MC, né? Meu Deus, o Marcos hoje tá que tá. Enfim, é por aí. Mas não é um erro, não, tá? Não teve essa coisa de calmaria. Não pensem que Cabral errou o caminho. Na verdade, tem uma questão econômica aí muito mais forte do que só uma calmaria no meio do Oceano Atlântico. Né? Vamos lá, gente. E para fechar, vocês acham no Spotify, é um MC índio, né? Indígena. Então, olha só, eu começaria essas sugestões pelo MC Kunomi. Né? Procurar o MC Kunomi. E detalhe é que ele canta tudo na língua dele. Então você consegue pegar uma palavra ali, uma palavra aqui, mas você não consegue traduzir tudo, né? É uma doideira. Mas é legal, porque hoje a gente tem toda essa questão indígena sendo debatida. E é isso, gente. Alguém tem alguma coisa
para comentar? Alguma dúvida? Ninguém? Não. Então tá, gente. Próxima aula a gente... Meu Deus, o Marcos está ácido hoje. Vamos lá, gente. Então, na próxima aula a gente retoma. A gente vê uma Anchieta. E aí é isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Gente, eu tenho que parar a gravação? Tenho, né? Eu tenho que parar a gravação aqui do lado. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Não esqueçam o exercício, hein? Meu Deus.